Que beleza! Então, vamos lá mais uma vez, né? Vamos tratar de determinantes das aplicações. Ok, e aí vamos resolver sistemas lineares, né, usando a regra de Cramer por determinantes e calcular a área do triângulo por meio de coordenadas cartesianas. Então, apresento aqui a primeira questão que nós vamos trabalhar de sistemas lineares, né? E assim, à medida que nós vamos fazendo a leitura, a gente vai estruturar normal o sistema, como se a gente fosse resolver por algum método de substituição, adição, o que quer que seja. Mas na realidade a gente vai resolver por determinantes. E aí vocês precisam entender qual é a estrutura que vocês têm que fazer, tá bom? Então, em uma padaria, 2 cafés e 5 mini pães. Então, cafés, bora combinar que a gente vai chamar de X, mini pães, bora chamar de Y. Então, 2 cafés, então 2x, mais 5 mini pães, então 5y, igual a 14,2, que seria 14,20. 3 cafés, então 3x, com 7 mini pães, então 7y, vai ser igual a 20,60. Tá aí o sistema. Aí ele pergunta quanto vai custar 4 cafés e 10 mini pães, ou seja, ele quer saber quanto é 4x mais 10y. Então esse é o nosso objetivo. Mas assim, a gente poderia aqui pensar em fazer multiplicações, somar, enfim, mas a ideia é que a gente tem que calcular os 3 determinantes que são gerados por uma matriz 2 por 2. Repetindo, num sistema linear 2 por 2, a gente vai calcular 3 coisas, tá? A primeira delas é esse D, que vocês estão vendo aqui no denominador. Então, como é que você estrutura o determinante D? Você vai pegar os elementos numéricos da coluna do x, ou seja, 2 e 3, e os elementos numéricos da coluna do y, ou seja, 5 e 7. E aí você vai dar o valor de D, que eu não vou resolver agora, tá bom? Depois nós vamos calcular o D em função de x. Então, para calcular o D em função de x, você vai escrever praticamente a mesma coisa. Então, vamos calcular agora o D de x. Então, a ideia é que você escreveria essa primeira matriz 2 por 2 completa. A diferença é que no lugar da primeira coluna, que representa justamente a coluna do x, você vai escrever essa parte aqui da igualdade. Tá? Então, 14,2, 20,6. E repete a coluna do 5 e 7. E aí você vai obter D de x. E finalmente, vamos calcular agora D de y. A gente vai pensar em algo parecido, né? Nós iríamos reescrever toda essa coluna de D. Só que dessa vez, onde tem a coluna do y, que é 5 e 7, você vai escrever a parte da igualdade. Então aqui fica 2 e 3 e 14. 14,2 com 20,6. E aí você descobre D de y. Então, tudo passa por um processo de organização, ok? Vocês precisam organizar essas 3 matrizes. Repetindo, como é que você faz? Para fazer D, você pega a coluna do x, vira a primeira coluna. Coluna do y, vira a segunda coluna. E para fazer D de x e D de y, você simplesmente vai olhar para essa matriz D que você gerou e onde você tiver a coluna do x, você substitui pelo que está na igualdade para D de x e repete a segunda coluna. Para fazer o D de y, você substitui a segunda coluna do y com a igualdade, como está aqui, e repete a coluna do x. Bom, então assim, nós teríamos 3 determinantes para fazer e lembra que o processo, né? Você multiplica os elementos da diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal secundária e subtrai uma coisa da outra. Mas aí, como eu já tenho
aquela matrizinha pronta, né? Eu vou só jogar aqui para a gente ter os valores. Então, vamos substituir aqui. 2 e 3, 5 e 7. Então, tá aqui, ó. O primeiro resultado vai dar menos 1. Então, vamos substituir. Esse primeiro determinante está dando menos 1. Segundo determinante, d de x. De novo, ó. Multiplica os elementos da principal, multiplica os elementos da secundária e subtrai uma coisa da outra. Então, 14,25, 20,67. Aí ele já fez o determinante, está dando menos 4. Então, d de x vai dar menos 4. Finalmente, vamos fazer o d de y, né? Multiplica os elementos da principal, multiplica os elementos da secundária e subtrai uma coisa da outra. Então, 2 com 14,2, primeira linha. 3 com 20,6, segunda linha. E o resultado está dando menos 1. Então, d de y vai dar menos 1. Então, pronto. Veja que você já descobriu aí os valores, né, Veja que você já descobriu os valores de d de x e d de y, né? Então, agora, como é que você faz para resolver a questão? Para descobrir o valor de x, olha aqui, você vai pegar d de x e dividir por d. Então, para descobrir o valor de x, você vai pegar d de x, que deu menos 4, está aqui, ó, menos 4, e vai dividir pelo valor de d, que está aqui, e deu menos 1. Logo, x é igual a 4, já que menos por menos dá mais, né? Para descobrir o valor de y, você vai pegar d de y e dividir por d. Está aqui o valor d de y, que é menos 1, dividido pelo valor de d, que também é menos 1. Logo, y é igual a 1. Menos por menos dá mais, né? E aí, se você fosse determinar o conjunto solução, né, você ia dizer que o conjunto solução é o par ordenado 4 e 1. Cuidado que você não pode dizer ao contrário, né? Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Mas assim, vamos voltar para a questão. A questão quer saber quanto vale 4x mais 10y. Então, a questão quer saber quanto que é 4x mais 10y. Então, vamos ter 4 vezes x, que é 4, mais 10 vezes y, que é 1. Então, fica 4 vezes 4, 16. 10 vezes 1, 10. Logo, resposta da questão, 26. Então, é isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é a ideia, né? A lógica do que trata aí o determinante. Beleza?